próximo dia 15 de março, comemoramos o Dia Mundial do Consumidor. Essa data foi escolhida em razão do famoso discurso feito em 15 de março de 62 pelo então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. No discurso, Kennedy salientou que todo consumidor tem direito essencialmente à segurança, à informação, à escolha e de ser ouvido. Isso provocou debates em vários países e estudos sobre a matéria, sendo por isso considerado um marco na defesa dos direitos dos consumidores. Para falar um pouco sobre o direito do consumidor aqui no Brasil e também sobre ações que estão sendo realizadas alusivas a essa data, estão comigo aqui no estúdio o Guilherme João Sombrio, que é advogado, e o Laércio Batista da Costa, presidente da CDL. Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite, Lívia. Boa noite, ouvintes da Rádio Univale. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Boa noite a todos, é um prazer estar novamente com a Nívia, né? Com a Cátia, falando um pouquinho agora do consumidor. Né? O outro lado da moeda, né? No Brasil, Guilherme, o Código de Defesa do Consumidor foi instituído em 11 de setembro de 1990, mas entrou em vigor só em março de 91. E a gente falou do discurso do Kennedy de 62. Então, a gente teve um hiato aí, sei lá, de quase 30 anos. Um atraso. Um atraso de quase 30 anos em ter no Brasil alguma coisa que, de certa forma, defendesse o consumidor. E lá se vão quase 20 anos da instauração desse código. Eu queria saber por que demorou tanto e se esse código sofreu alterações ao longo dos anos para se adaptar a tudo, né? Porque a gente tinha um tipo de comércio lá em 90 e hoje o comércio é feito de uma forma totalmente diferente. Ele demorou tanto para ser efetivado, para ser votado e para ser criado, porque não era o interesse da legislatura naquela época. A gente tem que levar em consideração que antes de 1988 a gente vivia um momento de ditadura no país. E após esse momento, nós tivemos a Constituição, que é de 1988, então não era o objetivo defender o consumidor naquele período. Nem se pensava nessa Não se pensava. Então, após a Constituição, a Carta Cidadã e vários outros direitos que foram promulgados com ela, nós tivemos, então, o pensamento voltado ao consumidor, o pensamento voltado àquela parte hipossuficiente da relação de consumo e que muitas vezes não era protegida e não tinha nenhuma segurança nas compras, enfim, no consumo que efetivava. Durante esse período todo, nós tivemos a implementação da internet, os mercados virtuais, as compras que são realizadas pela internet, e tudo isso gera insegurança pelo fato de que você não conhece a pessoa ou a empresa que está na outra ponta. Com exceção das grandes redes, hoje você consegue comprar um produto que é fabricado e é comercializado na China, na Índia, em vários países do mundo, e não necessariamente que você conheça a pessoa que está te fornecendo, que está te vendendo aquele produto. Então, as partes, a gente tem que estar sempre atento que devem verificar os sites que fazem as compras, se é um site seguro, né, óbvio, e também se o vendedor, se aquela empresa, ela tem idoneidade ou não. Porque existem direitos garantidos para quem compra na internet, a troca, caso não goste, mas se a outra ponta, que é quem está vendendo, for alguém mal intencionado, nem o direito consegue achar essa pessoa. Exatamente, porque na verdade hoje para você criar um site, para você criar uma conta no Mercado Livre, por exemplo, não é muito difícil. Então a gente quantas vezes já viu casos de memes até da internet de pessoas que compraram um celular pela internet e receberam um tijolo. Quantas vezes a gente já viu isso? E quando você vai... Wish. Comprando no Wish tem essa surpresa. Tem. E por mais que exista uma lei que proteja o consumidor, você não consegue encontrar a pessoa que vendeu. Então, infelizmente, é um dinheiro que você acaba perdendo. A lei existe, mas tem esse empecilho que a internet causa aí. Acaba não tendo efetividade. Ela existe, mas não consegue ser cumprida. Então, a gente tem muito... O Código de Defesa do Consumidor, a gente estava conversando ali fora com o Laerte, ele é muito bom. Ele foi criado, ele tem efetividade, mas dependendo da forma como você aplica, ou você não consegue ter efetividade, ou você não consegue, no final das contas, obter o resultado. Né? Quando você me diz que ele é bom, eu fico pensando que a gente tem uma sensação, enquanto consumidor, eu digo isso por mim e por várias pessoas que a gente encontra e convive, que teve algum problema na relação de consumo, a gente parece que não se sente amparado. Parece que a gente fica horas falando com o telemarketing da empresa. Por que a gente tem essa sensação de que o Código do Consumidor não protege o consumidor? A gente tem essa sensação porque as empresas, elas fazem justamente essa ouvidoria para que ela seja realmente um pouco mais lenta, né?
Mas a gente tem que ter em consideração que se não obtivermos êxito conversando diretamente com a empresa, nós temos que procurar o PROCON. O PROCON está aqui realmente para assessorar o consumidor, para entrar na linha de frente com o consumidor e batalhar, brigar para que aquele direito seja aplicado e seja efetivado. Então, eu digo um caso meu. Conversei com o Laerte ali fora, eu tinha uma viagem programada agora para março. E com toda essa onda do coronavírus, eu decidi cancelar a minha viagem. Não ia expor eu e a minha família a risco. Ao entrar em contato com a empresa que me vendeu as passagens, eles não queriam efetuar o cancelamento. Eu pedi, então, adia, porque eu não queria me incomodar. Então, adia a viagem para o final do ano. De ferreiro, espeto de pau, né? Não queria me incomodar. Exatamente, por mais que eu tenha o conhecimento técnico para brigar... Você sabe que é complicado. Eu sei que é complicado. Então, eu, por exemplo, não tive... Eu fiquei uma semana tentando. E eu não obtive resultado da forma administrativa consensual com a empresa. Eu me vali do PROCON. Então, lá em Balneário, eu conversei com o Jean, que é o coordenador do PROCON, até mandar um abraço para ele, e estamos solucionando agora via PROCON. Então, você vê, e as pessoas não conseguem mesmo terem a efetividade junto às empresas, então tem que ir procurar o PROCON. E às vezes desiste, né? Às vezes, tá tudo bem, não quero me incomodar, né? Não quero Muitas Mas pessoas se todo mundo se incomodasse um pouquinho, talvez as empresas seriam uma outra forma de se relacionar. Lívia, um exemplo disso, quantas vezes você recebeu antes de existir essa lista negra das telecomunicações ali, que ano passado foi implementado o site, né? Não Perturbe, enfim. Quantas vezes você recebeu por dia uma ligação do número 011, 031, telemarketing, robô ligando para você, oferecendo produtos, Se as pessoas não tivessem reclamado, se as pessoas não tivessem procurado o PROCON, isso permaneceria até hoje. Então, se as pessoas não efetivam o seu direito, se elas não procuram aquilo que lhes compete, as empresas vão continuar fazendo, porque não tem ninguém para pará-las. Exatamente. E falando de empresa, vamos falar com o pessoal do CDL, que está do lado do lojista, né? Mas por que trazer a CDL aqui? Porque a CDL promoveu uma ação aí junto com o PROCON, certo? Certo. Nós tivemos aí essa semana o dia do PROCON CDL, né? Onde nós tentamos desmistificar aquela imagem que o empresário tem do PROCON, que ele repreende só nas horas que vai à sua empresa. E o PROCON ele tem uma imagem completamente diferente daquilo que é imaginado pelo empresário. O PROCON ele é educativo, ele tem o objetivo de orientar o empresariado, porque ele está seguindo uma cartilha muito bem feita, muito bem elaborada, só que muitas vezes o empresário nem sequer folheia. Não toma conhecimento do Não código. toma conhecimento. Ele fala, não vou não lê. Muitas respostas podem estar ali e ele não procura, né? Prefere tomar decisões, muitas vezes, criar sua própria lei, né? Tomar suas próprias decisões, onde aí causa um efeito contrário. Lógico, aí o efeito do PROCON entra em ação. E foi bem recebido pelos lojistas? Muito bem recebido. A gente já temos programado para o segundo semestre uma outra palestra com relação a PROCON e consumidor, tentando melhorar essa relação. E nesse dia do consumidor, geralmente o comércio faz aí uma semana do consumidor, aplica desconto. A CDL as lojas que estão participando, a Quinta Já, como é que está? Sim, nós temos notícias de várias lojas que estão aproveitando esse embalo comercial, né? Que na realidade o consumidor é todos os dias, né? Sem o consumidor não tem lojista, exato, né? E apenas nessa época nós temos aí um período que comercialmente ele é muito favorável, né? Porque é um momento que é uma época em que você tem de baixo volume de vendas, é um momento que você tem de erguer um pouco essas vendas através de promoções, de liquidação e usando esse slogan muito forte.
e a gente está falando de consumidor, então o comércio aí começa a esquentar a partir de agora. Começa a Páscoa, daqui a pouco começa o Dia das Mães. E a CDL, e nós estamos falando do consumidor hoje, né? Tendo em vista essas datas, onde as pessoas geralmente compram mais, porque querem presentear, enfim, a CDL tem algum setor de reclamação ou de denúncia, se o consumidor se sentir lesado, for se sentir maltratado numa loja, tem um setor desse? O nosso site, ele tem críticas, sugestões, reclamações, elogios, você pode acessar, pode ser o que for. E também, embora não seja associado, a CDL está aberta a receber, atender e levar, no caso, ao PROCON mesmo, levar à entidade que está sendo relacionada essa denúncia, essa solicitação. Bacana. Guilherme, assim, a gente passa muito rápido, a hora que eu tinha várias perguntas para fazer, mas a gente voltando a falar de direito do consumidor. Quais são os direitos básicos que às vezes você como advogado percebe que as pessoas não têm nem noção de que elas poderiam brigar por aquilo e acabam deixando passar batido? O primeiro deles é essa questão até do cancelamento de viagens. Existem muitas perguntas, existe muita dúvida das pessoas sobre o poder ou não cancelar uma viagem em virtude de algum evento traumático, enfim. Nós temos que levar em consideração hoje que o mundo está sob uma epidemia do coronavírus. Antes de entrar no ar, eu vi uma notícia de que, por exemplo, fazendo um paradoxo, a Liga Espanhola de Futebol suspendeu por 2 rodadas os jogos. Então, é uma coisa séria. Não é uma coisa que aconteceu do nada. Então, as pessoas têm que levar em consideração que, sim, podem cancelar as suas viagens, podem adiar sem custo. Quem vai querer ir para a Itália hoje, meu Deus? Quem vai querer ir para a China? Ninguém quer ir. Exatamente. E os outros direitos básicos são a troca do produto, se comprado pela internet, no prazo de 7 dias, mesmo que sem defeito. Eu posso olhar e falar, não gostei. Não era o que eu esperava. Vou devolver. Exatamente. Então você pode trocar. E na loja, lá no caso na loja, da CDL, pode? Nós estávamos conversando isso exatamente ali fora, eu e o Laerte, porque as pessoas, existe dentro das lojas, atuarem no sentido de efetuarem a troca no prazo de 7 dias. Mas isso não está na lei. Não existe nenhuma obrigação da loja que um produto sem um defeito que possa ser trocado. Mas com defeito, sim. Se com eu comprar, defeito, fui lá na Casas Bahia, comprei o telefone, tá estragado. Com defeito, sim. Aí você tem a garantia. As pessoas vão na loja e eles oferecem, quer garantia estendida de 1 ano, que seja? Você tem garantia por lei de 90 dias. Aí já é o básico. E se for um defeito oculto, essa garantia ela pode ser estendida. Então, via de regra, você não precisa adquirir a garantia estendida que a loja oferece. Você tem a garantia por lei que é de 90 dias. E a troca do produto, se ela tiver com defeito, ela é devida e ela deve ser realmente efetivada. Mas tem um prazo para a troca do produto? Tem um prazo. Não, você pode fazer a troca em até 30 dias. Porque a loja geralmente fala assim, deu defeito 7 dias, viu? Ou 48 horas. Chega em casa, a própria lei. É a própria lei, como o Leste falou. Chega em casa e testa o liquidificador. Às vezes você vai dar de presente, vai ficar 1 semana. A pessoa vai testar, tá estragado, tem que esperar para mandar para assistência. A gente tem que pensar sempre no bom senso. O fato de a loja, a empresa, o fornecedor do produto, permitir ao seu consumidor que mesmo sem um defeito ele efetue a troca no prazo de 7 dias, isso é uma liberalidade que a empresa faz. Isso é então é bom senso. Mimo. É o mimo que ele faz. Agora, o fato de ter um defeito, obrigatoriamente por lei, 30 dias. Então, se eu for então, é legal para os ouvintes saberem, porque é meio senso comum. Às vezes tem loja que bota até um carimbo, 48 horas. 2 dias. 2 dias, tem que não testou, não. Aí, no 3º dia da defeito... E daí as pessoas acham que por ter esse carimbo, que por ter essa regra da loja, elas não têm o direito de socorrer ao direito para ter o seu direito adquirido. E na verdade não. Aí elas têm que realmente efetivar, procurar o PROCON, procurar o CDL, que também é um órgão regulador. Tenho certeza que o CDL orienta aqueles filiados ao CDL a como proceder, a como agir. Acredito que esses que atuam dessa forma são os não filiados, né? Que também não tem esse tipo de assessoria, né? Perfeito. Gente, queria falar horas com vocês, mas a Voz do Brasil vem aí. A gente pode marcar um outro dia para falar mais de direito do consumidor, que o assunto é amplo e interessante para o nosso ouvinte. Muito obrigada pela participação de vocês no Happy Hour. Que agradeço, estamos sempre à disposição e a CDL também à disposição. Lívia, agradeço a oportunidade de estar aqui e sempre que precisar estamos à disposição. Pode deixar que vamos chamar, porque eu adoro falar de direito do consumidor. Cada dia eu descubro uma coisa nova, Cátia Cruz. É verdade, é sempre Nada bom de estar atento. 48 horas, nunca mais. É verdade. 30 dias é o meu prazo. Eu aprendi isso fazendo Happy Hour e ouvindo Happy Hour. É isso mesmo.